Oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero falar sobre 5 coisas que me fizeram morder a língua durante a maternidade, né? Que a gente fala durante a gravidez, né? Ai, aquilo eu não vou fazer de jeito nenhum com meu filho. Ai, fulano faz aquilo, que horror, né? Você julga. E quando você vê, quando você tá passando pela realidade da maternidade, você vai lá e faz. Uma coisa que eu sempre falei, né? Que eu pensei, né? O meu filho vai ter o bercinho dele desde pequenininho, vai ser acostumado a dormir fora da cama, dos pais, e vai aprender a dormir sozinho desde pequeno. Porque eu acho um horror criança que dorme junto com os pais. E não foi isso que aconteceu. Eu fiz a cama compartilhada. Do comecinho, o nenenzinho é muito pequenininho, você nem imagina que ele vai ficar até mais no carrinho, né? Ou quem tem o Moisés deixa o neném no Moisésinho, porque é mais aconchegante, um lugar apertadinho. Ninho, tem gente que deixa no ninho. Apesar de que o ninho eu não recomendo, né? Muitas vezes pode ser perigoso, conforme a criança vai crescendo, pode sufocar ela. Mas, enfim, ele ficava mais no carrinho. Mas, acordava muito durante a noite. E chegava um momento que pra mim era cansativo ficar levantando o tempo inteiro, porque era a noite inteira eu sozinha era encarregada de fazer isso. É, e depois eu explico do porquê que eu ficava mais sozinha, era mais minha função mesmo. E então, pra mim ficou muito mais fácil deixar ele dormindo comigo durante a noite. Era só virar pro lado, dar o peito e fazer ele dormir. Ou sentar, né, e já ficar encostada com ele dormiu, já coloca assim pro lado. Porque muitas vezes a criança dorme e você, ao levantar, acorda ela. Então era muito mais tranquilo você já colocar a criança dormindo do teu lado, devagarzinho, que dela não acordar. E conforme os meses foram passando, eu eu realmente confesso que pra mim já era um costume ter aquele neném grudadinho comigo. Até porque depois dos 3 meses eu fiquei sozinha, né? Não tinha o meu parceiro me ajudando. Então era uma cama de casal só pra mim e pro meu filho. Então não era ruim dormir com ele do lado, né? Porque chegou numa parte do sono dele que ele não ficava grudado comigo. Ele dormia, ele ficava separadinho do lado dele e eu pro meu lado. Então era gostoso. E se precisasse amamentar ele, era mais tranquilo. Então, a primeira coisa que eu mordi a língua foi em relação à cama compartilhada. E a outra coisa, ele não tem problema nenhum de dormir hoje sozinho. Se precisar que ele durma em outra cama, em qualquer lugar, ele dorme, mas é dele, né? Ele, como ele dorme uma noite inteira, ele não acorda de jeito nenhum durante a noite, é muito raro ele acordar, então ele não leva um susto, ai, tô sozinho. Ele dorme em qualquer lugar. Mas eu sei que cama compartilhada muitas vezes atrapalha essa separação do filho ou da filha, né? De dormir em outro quarto. Às vezes é traumatizante. Tem crianças que, né, tem 7 anos e ainda dormem na cama com os pais. Então, assim, vai de família para família, vai de criança para criança mesmo, tá? Uma outra coisa que eu mordi a língua foi em relação a colocar o neném na frente da TV, na frente de telas, né? Celular. Celular, meu filho não foi acostumado realmente, desde pequenininho. Eu não acostumei ele com celular, com tablet, com coisas na mão dele. Mas eu falava, meu filho não vai ver televisão não, ele vai brincar, ele vai gastar a energia dele, né? Ele vai exercitar. Só que assim, a gente sabe que tem hora que tem que colocar alguma coisinha para distrair ele. E musiquinhas, às vezes, também estimula, né? A criança a aprender a cantar, a falar. Só que não ajuda tanto, né? O que ajuda mais é a criança estar no meio de pessoas conversando. Socialização é o melhor, realmente. Mas eu tinha muito medo, né, de que atrapalhasse o desenvolvimento dele em alguma coisa. Se ele fosse aquela criança que só ficava o dia inteiro, ficasse o dia inteiro lá parada, assistindo televisão.
né? Mas assim, chega um ponto que você quer fazer as suas coisas, você deixa a criança lá às vezes por mais de uma hora. Mas assim, o meu filho ele nunca foi de ficar grudado, tá? Ele sempre foi de se enjoar, acho que dava uns 10 minutinhos, ele já tava brincando, assistia um pouquinho e tal. Em frente comer na frente de televisão eu nunca deixei, isso eu nunca fiz. Outras pessoas que iam cuidar dele até faziam isso e eu falava pra não fazer, porque atrapalha, né, na alimentação. Mas eu já utilizei sim de deixar o neném, a criança na frente da televisão, como agora, ele tá na frente de um notebook para ver um desenho ali, para que eu possa estar gravando. Então, às vezes a gente usa assim desse artifício. Outra coisa que eu também mordi a língua demais é que eu odiava ver criança chorando na rua, ou estando viajando, você tá no ônibus, né, ou no avião, você escuta choro de neném, choro de criança, você fica, ai que saco, meu, que saco. E hoje eu sou a mãe, né, que tá com a criança berrando às vezes e numa viagem e tá atrapalhando a viagem dos outros. Hoje é engraçado, né? Quando você vivencia, eu julgo muito menos, né? Quando eu tô num lugar em que eu vejo uma criança fazendo birra, por exemplo, né, chorando, eu não julgo de jeito nenhum. Ai, nossa, essa mãe não sabe controlar o filho dela. E eu fico com dó, né? Fico, ai, faz parte. Tamo junto, eu sinto por ela, assim. Então é engraçado isso. Outra coisa que também tem um pouco a ver é em questão de bater na criança. Eu sempre falei, minha criança, meu filho, se fizer uma birra, vai levar umas palmadas, porque palmada é o que? Educa a criança, vai deixar a criança sem fazer birra nunca mais, né? A criança aprende com palmada. E hoje eu não faço isso. Já perdi a cabeça, já dei os meus berros aqui com ele, já dei tapinha na mão, porque ficam na tua cabeça, né? Pra ele não mexer nas coisas, dá tapinha na mão, né? Falo muito isso. Gente, não adianta, tá? Você só tá machucando a criança, muitas vezes você tá traumatizando a criança e não é isso que vai cortar birra, não é, tá? E isso daí também é um assunto bem mais complexo, que pode ser até ser falado em outro vídeo, mas eu mordi a língua quanto a isso. Hoje eu não julgo. Às vezes eu vejo uma mãe na rua, né? E eu falava isso, né? Como já mencionei. Essa criança tá merecendo umas palmadas, daí ela fica quieta. Né? Hoje eu não penso assim. Hoje eu vejo assim, cara, tamo junto de novo, você da tua luta. Então é uma coisa que eu mordi a língua também, que eu falava que seria a solução dos problemas para deixar uma criança bem educada e não é. O diálogo é tudo, gente. Diálogo é a melhor coisa. Meu filho, ele compreende e entende muito mais e melhora muito mais o comportamento dele com diálogo, com carinho, com amor. Lógico que você fala com firmeza, muitas vezes, né? Você tem que disciplinar, muitas vezes sendo dura. E pode ser. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor de colocar ele no cantinho, fazer o castigo para ele pensar no que ele fez. Cada família vai ter o teu jeito, né? Mas bater não adianta e só vai fazer mal pra criança. E outra coisa que eu mordi a língua foi sobre dar doce antes dos 2 anos de idade. Eu sempre falei que não, meu filho vai experimentar doce só depois dos 2 anos de idade, né? Porque a orientação dos pediatras hoje, para que você não acabe com o paladar dele, né? Porque nos 2 primeiros anos a criança está formando lá eu esqueci o nome, a parte gustativa, né, da língua. E se você já enfia doce logo de comecinho, ele vai querer doce o resto da vida inteira e bastante. Então, se você não oferece doce nesses 2 primeiros anos, depois ele não vai ser uma criança que vai querer doce. E até 1 ano e meio até conseguir fazer isso. Dentro de casa é mais fácil de você falar com as pessoas que você convive pra não dar e tal. E no aniversário de 1 ano eu dei um pedaço do bolo, que é totalmente açucarado,
pra ele, porque foi um presente que eu ganhei da minha tia. E eu não queria fazer essa desfeita de não comer. E é até engraçado que no dia ela falou assim, mas só que você não dá, né? Não é pra dar antes dos 2 anos, né? Eu fiquei assim, é verdade. Então, mas assim, foi a única vez que ele comeu antes dos 2 até um ano e meio. Até um ano e meio foi certinho isso. Depois de um ano e meio, era sempre alguém de fora, dar um pirulitinho pra ele. Aí, com pessoas de fora, eu já não sei ser incisiva. Eu ficava, só tudo bem. Deixava dar um docinho ali, aí falei, quer saber? Já chutaram o pau da barraca mesmo, então vou liberar. Pessoal da família, né? Que é da Danoninho, e Danoninho a gente sabe que é só depois de 5 anos que se dá, na verdade. Danoninho é bem industrializado, eu não gostava que desse, mas quando eu vi eu já tava comprando também, já... Enfim, hoje eu tô pagando por não ter sido tão mais incisiva na minha decisão de não dar doce pra ele antes dos 2 anos, porque ele não come muito bem os alimentos que ele tem que comer e come mais pão, bolacha, não sou de dar bolacha recheada, mas bolacha, né, industrializado. Ele não é de comer coisa muito doce, pelo menos isso ele acostumou a não comer, mas ficou meio bagunçado a dieta dele e hoje eu tô lutando pra voltar ele a comer mais saudável, tá bom, gente? Então, essas são as 5 coisas que eu mordi a língua. E se você mordeu a língua de alguma forma aí com relação ao teu filho, deixa um comentário aqui embaixo também, pra gente conhecer mais vocês também. Pra eu conhecer vocês, pra nós. E é isso, tá bom? Tenhamos uma boa tarde, tá bom? E tchau.